10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma observação: se você aí que está assistindo o vídeo não sabe ou tem alguma dificuldade em resolver um sistema de equações de primeiro grau, como esse, certo? Pode procurar aí no canal que nós temos aí, foi postado, certo? Ou será postado um vídeo explicando como resolver sistema de equações de primeiro grau. Então teremos esse aqui e outros sistemas um pouco diferentes, tá bom? Para que nós possamos resolver e tirar aí algumas dúvidas sobre resolução de sistemas de equações de primeiro grau. Agora vamos ver aí algumas questões de Enem, tá bom? Então, uma questão do Enem da provinha de 2018 diz o seguinte, ó: a prefeitura de um pequeno município no interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça, certo? Então vamos marcar aqui algumas informações, ó. O primeiro poste estará a 80 metros da praça. O segundo poste estará a 100 metros. O terceiro poste a 120 metros. Seguindo sempre com a mesma distância, que é de 20 metros. E o último poste estará a 1.380 metros da praça, certo? Se a prefeitura pode pagar no máximo, certo? No máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes aí tem a alternativa A, R$512.000, alternativa B, 520.000, alternativa C, 528.000, alternativa D, 552.000 e a alternativa E, 584.000. Então, o sentido do problema é o seguinte, ó: a prefeitura quer iluminar uma estrada, certo? Retilínea, colocando postes. E esses postes eles estão posicionados de 20 em 20 metros, ou seja, a distância entre um e outro é de 20 metros, sempre. Sendo que a distância do primeiro para a praça é de 80 metros, o segundo 100 metros, o terceiro 120 e o último está a 1.380 metros da praça, tá bom? Então, com essas informações, vamos para a solução, ó. Inicialmente, formamos a sequência com os valores indicados, ou seja, o primeiro poste 80, o segundo 100 de distância, o terceiro 120, ó, certo? 80, 100, 120 e assim por diante, certo? Em seguida, observamos que essa sequência é uma PA. Como? Ora, é só fazer a diferença de um termo qualquer a partir do segundo pelo anterior. 100 menos 80, que é o anterior, vai dar 20. O terceiro, que é 120, menos o anterior, que é 100. 120 menos 100 dá 20. E assim, ó, a diferença entre dois postes é sempre 20, certo? Daí, destacamos alguns valores para a aplicação da fórmula do termo geral. Ora, se eu sei que é uma sequência, certo? Eu já penso em aplicar a fórmula. Desculpa, se eu sei que é uma PA, eu já penso em aplicar a fórmula do termo geral, certo?
E aí vamos lá, para isso eu vou colher as primeiras informações, as informações que foram dadas. O índice 1 é 80, o índice 2, desculpa, a razão é 20, N, que é o número de postes, certo? Vai ser o valor desconhecido. E o último poste, o índice N, estará a 1.380 metros. Ou seja, o primeiro poste a 80 metros é o índice 1, a razão é 20, que é a distância entre os postes. O índice N, que é o último poste, estará a 1.380 metros. E N, que é a quantidade de postes, é o valor desconhecido, certo? E para que saber a quantidade de postes? Para saber qual o valor máximo, certo? Qual o valor que a prefeitura irá gastar com a colocação desses postes, tá bom? Aí vamos lá, aplicando a fórmula do termo geral, o que é que nós temos? A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá bom? Então, substituindo, a índice N é 1.380 igual a índice 1 é 80 mais N, que é o valor desconhecido, mais menos 1, vezes a razão, que é 20, certo? Então, vamos aqui passar o 80 para o primeiro membro e aplicar a distribuição, 20 vezes N menos 1. Vai ficar assim, ó, 1.380. Aí o 80 está lá positivo, vem negativo, 1.380 menos 80, igual 20 vezes N, 20N, menos 20 vezes 1, 20. Lembrando que não foi feito o jogo de sinais, pois o valor que está fora do parênteses é positivo. E ele não altera os sinais de quem está dentro do parênteses. Agora nós temos, olha, 1.380 menos 80 fica 1.300. Aí o menos 20 que estava no segundo membro vem para o primeiro mais 20, igual. Aí no segundo membro fica apenas o 20N. Resolvendo aqui, ó, a soma do primeiro membro, 1.300 mais 20, 1.320, igual a 20N. Vamos inverter os valores dos membros, certo? O 20N que estava no segundo membro vem para o segundo e o 1.320 que estava no primeiro vai para o segundo. Isolamos o valor de N. N é igual a 1.320 dividido por 20. N é igual a 66 postes. Sabendo o valor da quantidade de postes e sabendo que a prefeitura vai pagar no máximo 8.000 por cada poste, então ó, nós podemos, por fim, multiplicar a quantidade de postes por 8.000, obtendo o valor máximo a ser pago, que é o que foi perguntado aqui na questão, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, valor máximo 66 postes vezes 8.000, que vai dar 528 mil reais, que é a alternativa C, tá bom? Então, recapitulando aqui, ó, entendeu-se o problema, montou-se a sequência, observou-se que era uma PA, daí pensou-se em aplicar a forma do termo geral. Isso para quê? Para encontrar a quantidade de postes, para saber qual o valor máximo que iria ser pago pela prefeitura, sabendo que cada poste seria pago no máximo R$8 por ele, R$8.000 por ele, tá bom? Então, aplicando o termo geral, encontrou-se a quantidade de postes, multiplicou pelo valor máximo, que a prefeitura ia pagar 8.000, encontramos assim o valor máximo total que a prefeitura pode gastar para aplicar para a colocação de todos esses postes.